Hoje vamos falar de figuras de construção ou de sintase. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre figuras de construção ou sintaxe. Sim, o que é, como vive e o que come, isso e muito mais é o que nós veremos no nosso FabFlix, o seu streaming de língua portuguesa. E neste episódio veremos as figuras de construção que são utilizadas para dar mais expressividade aos textos. Mas Fabi, o que é essa figura de construção? É pedreiro? É prédio? É alguma coisa disso? Não, não é! Elas correspondem aí às alterações na estrutura da oração. Sim, a nossa querida oração, certo? Que tem verbo, sujeito, complemento. Essa mesmo. E vamos ver a classificação dessas figuras de construção e sintaxe. A primeira delas, que eu gosto muito, é o pleonasmo. Pleonasmo é a nossa primeira figura de linguagem, que consiste no uso de palavras de sentido repetitivo. Pois é, gente, utilizamos muito pleonasmos por aí, né? Temos o subir para cima, o descer para baixo, novo lançamento, entrar para dentro, sair para fora. São inúmeros os exemplos, certo? Isso, né? Todos esses exemplos fazem parte da figura de construção chamada pleonasmo. Sim! A próxima figura de construção que veremos aí é a chamada elipse. Essa figura diz respeito quando nós temos uma oração e ocultamos algum termo dela. Retiramos um termo dessa oração, mas mesmo assim ela fica subentendida, conseguimos percebê-la. Olha o exemplo aí, ó. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Bom, Fabi, não vejo verbo nesta expressão. Pois é, não temos verbo. Por quê? Porque ele foi omitido, assim como também a palavra de negação, não. Então, na rua deserta não havia nenhum sinal de bonde, mas eu retirei essas duas palavrinhas e fiz aí uma elipse, essa figura de construção, certo? A próxima figura de construção não tem lá um nome muito fácil, mas ela é muito tranquila. Ela se chama hipérbato. Pois é, essa figura de construção significa que eu posso construir aí uma oração trocando, invertendo a ordem direta da oração. Fabi, que ordem direta? Sabe sujeito, verbo e complemento que utilizamos o tempo todo? Essa é considerada a ordem direta e quando eu faço uma inversão nesta ordem, eu estou utilizando a figura de construção conhecida como hipérbato. O nosso mais famoso hipérbato que temos aí está no nosso hino nacional, que é Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Fabi, isso é um hipérbato? Sim! Eu tenho aí uma construção em que ocorre uma inversão da ordem na oração, e que se eu fosse colocá-la na ordem direta, ficaria as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Olha lá, mas vamos combinar que quando eu inverto, parece que dá até mais imponência para o nosso hino, não é? Isso é o hipérbato, essa figura de construção, certo? A próxima figura de construção que veremos é o anacoluto. Eita, outro nome danadinho, né, gente? Anacoluto. Essa figura de construção consiste na interrupção abrupta de um pensamento. Então, por exemplo, eu estou assim, a estrada, ela estava deserta. Fabi, isso é um anacoluto? Sim, eu poderia ter falado direto, a estrada estava deserta, mas aí eu interrompo o meu pensamento, a estrada, ela estava deserta. Esse é o nosso anacoluto, nossa figura de construção. Tudo bem? Próxima figura de construção aí é quando eu tenho o uso repetitivo, mas agora não de palavras com o mesmo sentido, mas a repetição do mesmo conectivo. Sabe a nossa conjunção? Eu fico repetindo-a. Isso leva o nome de poli, muitos, né? Então, polissínteto. Então, que é essa repetição exagerada do conectivo da minha conjunção. Veja o exemplo aí. Ele se sentou e olhou e
pensou. E comemorou. E esperou. Nossa, Fabi, quanta repetição do e, não é? Pois é, essa é a figura de construção chamada polissínteto, ok? Mas, Fabi, se eu tenho uma figura de linguagem que fala dessa repetição exagerada, há alguma em que eu não repito a conjunção, até eu retiro a conjunção? Sim, temos sim. E o nome desta figura de construção será o assínteto. O assínteto. A é a negação, certo? Então, aqui não há o conector, a conjunção nesse caso. Veja aí o mesmo exemplo que nós tínhamos da anterior, em que eu utilizava o polissínteto, que eu tinha a repetição da minha conjunção e, agora eu tirei e não coloquei mais conjunção nenhuma. Olha aí. Ele se sentou, olhou, pensou, comemorou, esperou. Sem conjunção nenhuma, a figura de linguagem que eu utilizo aí é o assínteto, certo? Fabi, temos mais? Por hoje é só. Então, até uma próxima aula. Beijos! Tchau, tchau!